Bom, boa tarde, boa noite, né? Já é 6 horas para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos gravar mais esse vídeo e esperando que Deus levar até o seu coração que vamos falar hoje aqui. Para mim é uma alegria e eu agradeço a todos que estão ligando agora para ouvir. Mas nós vamos dar a primeira oportunidade aqui para fazer oração, alguma coisa. Nosso diácono Silvio César, ele nunca mais falou nada, a gente não ouviu mais a voz dele e hoje ele está aqui. Vamos aproveitar e ele vai fazer aqui talvez uma leitura e também orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito para nós. Diácono Silvio César, pode encostar. Amém. Boa noite a todos. A leitura que vai ser feita hoje se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler 5 versículos, do versículo 13 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Meus amados, 2 versículos me chamou a atenção, o versículo 13 e o versículo 14, quando ele disse que se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E foi tido a peste entre o povo, mas ele ensina uma maneira do povo de Deus se resguardar, e Deus sempre tem guardado o seu povo. Israel passou grande fome, mas Deus tem cuidado do seu povo e da sua igreja, e ele ensina no dia de hoje: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus tem feito para aqueles que são fiel a Ele. E pode crer que o povo de Deus vai sobressair a tudo isso e vai sair cada dia mais forte, porque é Deus que tem nos guardado e nos abençoado. E a própria palavra diz: foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui, meu bem, na tua santa e maravilhosa presença, na presença do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus que está no controle de tudo e de todos, o Deus Pai do nosso Salvador Jesus, o Deus riquíssimo, amor, longânimo, misericórdia, a ti, grande Pai, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, pois só o Senhor é digno. Poder, honra, glória e majestade estejam sempre contigo. Perdão, clamamos a ti nesse momento, Senhor, pelo nosso jeito de agir, pensar e falar que às vezes pode te desagradar. Nos limpa e santifica para fazer a tua boa obra, derramando sobre nós a unção e a sabedoria divina para anunciar a tua palavra e teu Filho amado como único e suficiente Salvador. Estamos aqui, meu Pai, diante de ti, para te agradecer, meu Senhor e Rei, por tudo que estamos passando, que o Senhor tem moldado o teu povo, moldado a tua igreja, para ser melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores crentes. Os atalaias da tua casa estão orando e sabendo que o Senhor é conosco a cada instante. Estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por o Senhor ter colocado um homem com unção dobrada e sabedoria divina para amar, cuidar e ensinar o teu povo, meu Pai. E o teu povo está guardando os ensinamentos deste homem que o Senhor está usando como a tua boca santa para falar aos teus eleitos, para falar à tua igreja.
E hoje a tua igreja está guardando essa palavra no nosso coração e fazendo uso dela em nossa vida. Por isso te agradecemos, ó Senhor, que bem sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem tomado conta de nós. E o Senhor nunca foi Deus para nos abandonar, porque a tua palavra santa diz que estará conosco até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Nós estamos passando por aflições, mas o Senhor é conosco, nos acalentando, cuidando de nós e nos alimentando, tanto espiritualmente, meu Pai santo e amado, como fisicamente. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Pai. Só temos que te agradecer a cada instante, porque bem sabemos que o Senhor nos ama e tem cuidado da tua igreja santa. Abençoa todos, ó Senhor, que estão ouvindo, meu Pai, esta palavra que vai ser dita logo mais pelo nosso pastor. Usa ele como um vaso abençoador em tuas mãos. E o Senhor tem cuidado da tua igreja, porque aqueles que estavam passando necessidade, o Senhor colocou mesa farta. Aqueles que se encontravam com o coração atribulado, o Senhor acalentou. Aqueles que estavam enfermos, o Senhor curou. Aqueles que estavam desempregados, o Senhor abriu porta de emprego. E aqueles que estavam esperando no Deus de milagre, Deus tem feito milagre na vida da tua igreja e na vida do teu povo. Cremos nesse Deus todo-poderoso, que Ele não poupou nem seu único filho e entregou ali naquela cruz. E a vitória da tua igreja foi consumada, quando teu filho amado disse: está consumado. E foi ali consumada a vitória dos teus filhos. E hoje, no nome santo do teu amado e glorioso Filho Jesus, que eu te agradeço o privilégio de estar hoje à frente do teu povo mais uma vez, Senhor, para orar a ti, para entregar todas as petições do teu trono santo e saber que o Senhor tem nos ouvido, porque o Senhor nos chama de filhos amados, de amigos. E é no nome dessa amizade que eu te oro e te agradeço, no nome santo do teu amado e glorioso Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que eu te oro e te agradeço, eterno Deus e Pai. Amém e graças a Deus. Agora eu passo a palavra ao meu pastor, meu pai e meu amigo. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, vou lá. Agora a gente tem que cuidar. Bom, graças a Deus. Obrigado, Diácono Silvio César, que trouxe essa palavra e orou. Isso é muito importante. É o povo que crê no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes daqui eu gostaria de abraçar os nossos amados irmãos e também os pastores. Quero mandar um abraço para pastor José Gildinan, sua igreja, a qual ele tem tomado conta, e também para o pastor Antônio Endel, com a sua igreja. Que Deus continue abençoando ricamente esta igreja aí em Tancredo Neves. E também nós pedimos uma bênção e abraçamos o nosso amado pastor Alex, lá em Maria Tomásia. Que Deus continue abençoando ele, sua igreja, e assim todos que estão nos ouvindo. Também agradeço a Deus e aos nossos evangelistas, nosso grupo de evangelistas, que nós chamamos um corpo dos evangelistas. É um corpo mesmo, são mais de 50 homens chamados por Deus, que têm feito esse trabalho com tanta alegria. Também quero agradecer a Deus pelos nossos diáconos, que estão sempre prontos para ajudar no trabalho do Senhor. E os grupos de cânticos, agradeço o nosso amado irmão Carlos Célio, que está à frente desses grupos, do coral, da juventude, Estrela do Céu, e também a irmã Priscila com as criancinhas, e Elton, que é com o grupo Manancial, e todos os grupos aqui também, Vozes de Sião. Que Deus continue abençoando todo o nosso povo que faz esse trabalho. Nosso tesoureiro, que é um homem que tem sido usado por Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo que as coisas apertadas, mas Deus tem abençoado e ele tem um coração na obra e tem sido muito feliz nesse trabalho. Isso também nós abraçamos ele, sua esposa, seus filhos, e também nosso secretário Will, que é o homem que está à frente aqui como secretário, o homem de Deus, com a sua esposa, seus filhos. E também eu quero agradecer a minha esposa, que tem me dado muita força nesses dias, que às vezes eu fico preocupado demais
às vezes perde sono, porque a gente preocupa. Graças a Deus nós temos muita gente e nós sabemos as dificuldades que o povo está passando, mas graças a Deus, que Deus tem usado o seu povo e tem nos ajudado nessa tarefa. Então, continue orando pelo nosso povo, nossos homens que trabalham, senhoras, esses grupos de cântico, que continue sendo uma grande bênção. E eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque tem uma igreja que o Senhor me entregou, a um vaso todo de barro, mas Deus tem me ajudado, Ele tem me controlado nas horas que a gente fica aflito mesmo, com tantas pessoas passando dificuldade, mas o Senhor tem me ajudado e Ele tem me dado palavra para o meu coração. E eu sempre lembro aquela leitura que o Senhor me deu no dia 16 de julho de 2001, e só o versículo 7, eu sempre lembro desse versículo, Salmo 45, versículo 7, ele diz: tu amas a justiça e odeias o pecado, por isso Deus, o teu Deus, encheu a tua vida de alegria, alegria que Ele não dá a mais ninguém. Eu lembro dessas palavras e tenho certeza que foi o Senhor que deu para mim. Por isso, hoje à noite, agradecendo a todo o diácono Maico, este homem de Deus que tem se esforçado para fazer esse trabalho, sua esposa, seu filhinho Levi, e também um cordeirinho lá que está guardado. Ninguém sabe que é um cordeirinho, uma cordeirinha, mas o que vier é de Deus. Se for um Joaquinzinho, que bênção. Se não, pode ser uma Chiquinha, que beleza. Tudo isso é muito bom. Por isso que Deus abençoe a todos. Então, meus amados irmãos, eu quero até pedir desculpa que a gente já tomou muito tempo, mas eu gostaria só falar uma coisa aqui antes que eu fazer essa leitura. Deus me deu uma passagem na Bíblia para falar hoje, mas antes eu quero fazer um comentário, porque nós não podemos negar a aflição que a raça humana está passando, e realmente estão sofrendo muito. Eu acho que todo o povo aí lembra que um pouquinho de tempo atrás só se ouvia falar em guerras, países tão fortes, tão poderosos, construindo bombas para a hora que quisesse destruir o país inimigo, ele destruía tudo em questão de segundos. Até foi aconselhado, não, mas o poder eu posso ir fazer, e acabou-se. Só que se falava, era todo mundo nesse poderio, esses países da Europa, onde tanto que o evangelho funcionou, e hoje é só ateísmo, homossexualismo, tanta coisa ruim. Por isso Deus chamou a atenção através dessa coisa. Veja bem que para dengue tem um mosquito, o povo sai perseguindo o mosquito. Outra coisa tem mas essa coisa que apareceu é um vírus que está no ar. Eles podem construir uma bomba para destruir um país, mas eles não podem destruir essa coisa que está aí voando no mundo, matando tanta gente. Por isso nós podemos sentir essa tristeza, este pavor que as pessoas estão passando. Aqui mesmo em Fortaleza, já teve homem rico que já praticou suicídio. Isso falta de Deus na vida. Por isso eu quero falar hoje, mostrar o tanto que Deus, Ele pode corrigir o seu povo, Ele pode usar algo que nós não entendemos para chamar a atenção da raça humana, porque Ele quem fez os céus e a terra e tudo que nele há. Ele é o dono de todo poder, Ele pode fazer o que Ele quer. Então, ninguém pode dizer para Ele, basta, já chega. Não, Ele sabe tudo o que faz. Ele tem a sua maneira de corrigir, de castigar, porque Ele é o dono, como eu falei.
Mas uma coisa também que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, na Bíblia, uma coisa importante, que Ele também é compassivo. Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele, na hora certa, Ele pode sentir o sofrimento do seu povo, daqueles que o buscam, que estão aí escondidos, estão dentro de casa, para atender o pedido das autoridades da saúde, e realmente é uma coisa real, temos que evitar. Mas nosso Deus sabe o momento certo. Por enquanto Ele vai nos consolando, vai nos animando, mas na hora certa Ele vai sentir este problema, esta dor, e Ele vai dar o refúgio. Porque, meus irmãos, povo de Deus, eu quero mostrar, veja uma coisa só: Deus mora acima de todos os céus, com a sua majestade, sua soberania, seu poder. Ele é divino, Ele é celestial. Mas a Bíblia mostra uma coisa, ao ponto que Deus chegou a fazer. Ele sentiu o problema do seu povo. Ele pôde ouvir o clamor do seu povo. E a Bíblia diz uma coisa que é importante para nós pensarmos hoje à noite. É que, veja só o que aconteceu. Parece absurdo, mas é verdade. Isto é o grande amor. Ele se compadece, Ele tem misericórdia. Nota, eu quero ler aqui e você vai entender o que eu quero dizer. No livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, e o versículo, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 14, para você entender tudo isto, né? Mas vamos notar isso com bem calma. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Nota só isto como é importante. O versículo 7 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Conheci as suas dores. Olha, meus irmãos, nota o versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Para aqui nesse versículo 10, porque tem muita coisa para a gente meditar, e isto para nós é uma lição. Porque, olha, primeira coisa que nós notamos aqui é que o Senhor pôde ouvir o clamor do povo, o sofrimento. Os israelitas ali escravizados no Egito, sofrendo, trabalhando pesado, e aquele sofrimento sempre o rei mandava dobrar, para eles serem mais massacrados e sofrer mais. Mas, meus irmãos, o que nos deixa a felicidade, porque nesse versículo nos dá a entender que Deus, Ele tem preocupação com o seu povo. Ele se preocupa com o seu povo. Ele não é como o ser humano, que se for bonzinho para mim, eu vou ser bonzinho. Se for mal, eu sou mal. Mas com Deus é diferente. O nosso Deus, mesmo que nós sejamos faltosos, o Senhor tem misericórdia de nós.
Você nota aqui nesse versículo 8 que ele diz: eu desci. Que coisa, não é? Deus estando acima nos céus dos céus, na sua majestade, santo, puro, que não pode contemplar pecado, mas a Bíblia diz que ele desceu à terra, ele desceu da sua majestade e ele chegou até a terra para falar com Moisés, para tirar o seu povo de lá daquela terra, porque ele diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Ele disse: olha, eu desci para livrar o meu povo, para tirar eles daquele sofrimento. E a coisa interessante que ele diz: agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios nos oprimem. Deus disse: eu estou vendo. Então, meus irmãos, é interessante que Deus pode ver o nosso sofrimento. Às vezes eu não sei como alguém ficar em desespero para dizer: eu creio em Deus. Olha aqui o versículo 10, ele diz: vem agora. Ele convida Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Vem agora. Olha, meus irmãos, que coisa importante. O Senhor agora quer usar Moisés. Moisés foi criado lá no Egito, saiu lá com 40 anos de idade, ele formou lá, ele conhecia tudo, e agora estava pastoreando umas ovelhinhas naquele monte, não é? Mas Deus disse para ele: é você que eu vou levar, vem agora, vamos tirar o meu povo daquele sofrimento. Olha, isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que deixou Moisés com certeza apavorado, a seus miolos talvez quase que derrete com aquela expressão. Quando o Senhor disse: vem agora, para tirar o meu povo lá do Egito, eu tenho certeza que ele não ouviu aquelas palavras com calma, para ficar tranquilo, para dizer: sim, Senhor, nós vamos, eu vou lá, você... Não, ele ficou muito, foi apavorado, preocupado. Veja só, a primeira pergunta ele faz aqui. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Veja só, o que ele viu nele? Nada. Ele viu um nada, pós cinza, e ele diz: quem sou eu? Olha, meus irmãos, quantas vezes nós perguntamos ao Senhor, quando Ele tem a bênção para nos dar, está nas nossas mãos, e nós: mas eu não mereço, Deus vai me dar. Isto é lições para nós. Moisés diz: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó para tirar esse povo de lá? Absurdo. Ele ficou apavorado. Aquilo com certeza deixou ele tremendo. Ele nem imaginou que Deus tinha já descido da sua glória, que estava ali conversando com ele, falando com ele. Deus disse: agora vamos lá para tirar esse povo. Mas ele ficou, está calado com certeza, com tanto medo. E diz o versículo 12: disse: certamente eu serei contigo, isto se será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Este é o sinal que quando tu tirar esse povo lá, vocês vêm servir a Deus neste lugar. Isto era a coisa correta. Deus não estava brincando, mas Moisés estava com medo. Agora você quer ver uma outra coisa? Veja só aqui, outra pergunta ainda. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem:
Qual é o nome? Que ele se preocupou-se. A preocupação de Moisés era que o povo ia perguntar como é o nome dele. Como é o nome dele se ele estava dizendo é o Deus de vossos pais. Aquele povo, muitos ali ainda lembrava, conhecia a promessa. É o Deus de vossos pais. Mas Moisés se preocupou porque podia se perguntar qual é o nome. Olha, meu irmão, qual é o nome? Olha que ele foi se preocupar. Se eles me perguntarem, eu vou dizer qual é o nome. E o Senhor diz para ele, não é? Tão importante que o Senhor fala, né? Eis que quando eu for aos filhos de Israel, nota isso aqui, disse: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Você nota, em poucas palavras, ele não foi dizer eu sou tal, não, eu sou. Porque isso significa que nunca teve começo nem fim, nem nunca terá fim, não é? Nunca teve começo, eu sou. Aí ele diz, diga lá, o eu sou, né? Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Você veja só a expressão, e Deus sabia que eles iam acreditar nessa palavra, porque é só isto, eu sou, me enviou, eu sou, foi o eu sou. Então, isto era o suficiente para eles entenderem. Então, meus irmãos e meus amigos, nós não precisamos fazer nada, Deus faz, Deus sabia uma coisa, que quando aquele povo sair de lá, eles iam precisar muita coisa, porque eram muitos anos para passar no deserto. Deus sabia de tudo. Agora é interessante que houve o processo, houve aquelas pragas, mas tudo estava já resolvido, porque Deus estava lá com ele. Mas Deus pensou também no que eles precisavam ter lá no deserto. E interessante que diz a Bíblia, como é que Deus faz? Não tenha medo, se preocupa somente em adorar ao Senhor em espírito e verdade. Só se preocupa nisto, adorar o Senhor. Ele fez Adão para lhe adorar, para lhe servir. Então só precisa isto. Nota o que aconteceu aqui, é interessante. Lá ia precisar muito ouro, muita prata, muita coisa. Deus sabia todo o processo do que ia acontecer no deserto. Deus sabe tudo na nossa vida. Ele sabe o que você precisa mais tarde. Ele sabe que você vai precisar algo para ajudar alguém mais tarde. E Ele vai dar, vai suprir para você tudo isto. Nota aqui, essa leitura maravilhosa, ainda em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo, graças aos filhos, aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Nota, não é? Eles davam tudo o que eles estavam pedindo, era roupa, era ouro, era prata, era tudo, porque Deus queria que ele levasse isso, porque eles iam passar muitos anos lá e precisavam de alguma coisa. Isso tudo Deus providenciando para o futuro do seu povo lá no deserto. Por isso, meus amados irmãos, é isto que Deus faz, Ele deu graça, quer dizer, Ele fez com que aquele povo brilhar no meio dos egípcios, e eles sentiram vontade de dar mais, e deram roupa, deram muitas joias, muito ouro, muita prata, tudo isso porque Deus deu graça ao povo de Israel, e isto fez com que conquistar aquela raça. É Deus que faz, não precisa fazer nada, Deus faz isso para nós. Por isso que eu lembro uma coisa, que na dificuldade, aquele povo passou muita dificuldade naquele deserto, por onde eles estavam caminhando, mas Deus nunca abandonou.
sempre o nosso Deus estava com eles, sempre Deus estava ajudando. Eu não sei porque às vezes a pessoa fica em desespero. Hoje nós jantamos e o almoço da manhã já está perturbado, porque o que vai comer amanhã? O que eu vou fazer para aquela conta? Eu sei que as dificuldades são grandes, mas Deus pode providenciar, Deus pode usar alguém para ajudar. Nós aqui não sabemos, nós não sabemos nada. Você vê que estavam dando aí uma notícia péssima, que isto é horrível. Diz que a violência para mulheres, agora nessa época do povo em casa, mais do que dobrou. Foi mais do que dobrar. Por quê? O povo em casa, a impaciência, e aí vem a violência doméstica, batendo na esposa, matando, tem duplicado essa violência doméstica. Tudo isto, pessoas que não têm Cristo no coração, ficam olhando para um lado e outro, não tem como resolver o problema. Às vezes é o aluguel da casa que já venceu, às vezes é aquela coisa, que é aquela conta lá, e isto tudo numa pessoa sem Cristo no coração, ela não tem entendimento. A pessoa sem Jesus Cristo na vida, ela crê em quem? Somente em si. Ela só olha para si, ela só quer encontrar poder em si. Então, e não vai encontrar nada. Por isso que aumenta a violência nos lares, todo em casa, não tem nada, olha para lá de outro e fica no desespero. Mas quem tem Jesus Cristo, ele tem a esperança. Por isso que nós somos ignorados muitas vezes, porque nós pregamos sobre paciência, confiar na esperança. A nossa esperança é Cristo, e ele não morre. O povo não crente tem uma coisa a dizer, que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, uma coisa aqui que parece até impossível. Eu quero ler esse versículo para você entender o tanto que Deus pode fazer para o seu povo. Veja, coisa impossível. Aqui, aos olhos da humanidade, é impossível. Até como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. Ele não pode entender uma coisa dessa. Veja só de onde Deus fazia com que o povo tirasse mel. Veja só, Deuteronômio 32, versículo 12 e 13. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, ninguém, só ele. Agora, versículo 13. E ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Você já imaginou a pessoa tirar mel de uma pedra assim? É isso que ele está dizendo aqui, não é? E nota, e o fez chupar mel. Com certeza aquele povo estava com fome, encostava a boca numa pedra daquela e começava a chupar, e saía mel. A Bíblia está dizendo que ele chupava o mel das pedras e tirava o azeite das pederneiras, das duras pederneiras, das rochas. Eles tiravam o azeite. Então, meus irmãos, isto é o poder de Deus, né? E essas passagens da Bíblia só nos traz grandes ensinamentos. Nós tiramos grande ensinamento desta palavra. Porque alguém diz, não, mas lá foi lá. Olha, a Bíblia diz que tudo que está escrito é para nosso ensinamento. Diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós olhamos esse poder de Deus lá no deserto, lá no povo de Israel,
E agora nós podemos tirar essa lição, que para nós também não vai ser diferente, porque se ele não poupou o seu filho, ele matou o seu filho para nos dar salvação. Veja só aqui o que diz. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 16, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, o Senhor Jesus está falando sobre aquela serpente lá, que as serpentes que apareceram estavam matando o povo de Israel. Todos que ela picava, eles morriam. Então Deus mandou fazer uma serpente de aço, de bronze, e botar lá, para que todo que olhar nela lá, ele não morria. Alguém diz: está vendo como Deus manda fazer um ídolo? Não, Senhor, ele mandou fazer aquilo ali, uma representação do futuro do seu filho, que iria ser levantado no futuro. Ele estava mostrando através daquela serpente. Por isso, todos que olhavam aquela serpente não morriam, como Jesus está dizendo aqui, não é? Ele está dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado, como ele foi levantado naquela cruz. Aquilo ali já era o símbolo do futuro que ia acontecer com Jesus. Olha só mais aqui que nós estamos encerrando: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que olham para Jesus Cristo pela fé e crê no seu sacrifício, ele não perece, ele tem vida eterna. Ele passa da morte para a vida, como diz o versículo 24 do Evangelho de João, no capítulo 5, diz que quem crê, né, naquele que me enviou, e deixa eu ler aqui para não chutar, eu não gosto de chutar. No Evangelho de João, só olha essa passagem aqui, o que Jesus está dizendo, confirmando aquilo que nós precisamos agora. No Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, nota só: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nota que é ter a vida eterna, é não morrer, não é? Vamos morrer fisicamente, mas o espírito não vai morrer. Naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto é o segredo de crer no Senhor Jesus. Porque Deus, foi Deus que amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, não é todo mundo, mas todos aqueles que nele crê. Quem é que crê? Aqueles que são escolhidos do Senhor. Por isso, meus irmãos, é importante, porque o próprio Jesus Cristo disse na sua palavra maravilhosa. Nota só isso aqui. O Evangelho de João encerrou aqui, capítulo 6, versículo 38 ao 40. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você entendeu isto? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Assim como Deus desceu lá para livrar o seu povo da escravidão do Egito, o Senhor Jesus desceu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, que era exatamente essa que diz: mas a vontade daquele que me enviou, né? Fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia.
Por isto, meus irmãos, pensa nesta palavra que o Senhor está dizendo, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todos que vê o Filho, vê pela fé. Quando você ouve a palavra de Deus, ela desce o seu coração, e você, pela fé, você crê na palavra de Deus. Por isto, eu digo isso, se você está aflito, está perturbado da cabeça, eu sou crente, mas eu estou passando por isso, eu não sei mais o que faço, mas Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Meu irmão, você está triste, está perturbado, alguma coisa não está dando certo. Eu estou procurando, mas não estou encontrando. Mas creia nesta palavra. Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar a sua mente, o seu coração. Ele quer aliviar, Ele quer dar paz no seu lar. Por isso eu agradeço a todos que estão ouvindo esta palavra. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, esta hora maravilhosa que encerramos nesta palavra, meu Deus. Meu Pai querido, continua abençoando a todos que estão ouvindo esta palavra, que essa palavra possa chegar no coração de cada um e saber que o nosso Deus, Ele desceu para livrar o seu povo de Israel. Jesus desceu da sua glória, não para fazer sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai, que era aquela de entregar Ele à morte por nós. Ele ressuscitou, está à direita do Deus Pai intercedendo por nós. Por isso que Deus continue abençoando este povo amado. Meu Deus, ajuda todos aqueles que estão aflitos nesta hora, que estão olhando para todos os lados, estão olhando no seu celular, procurando alguma coisa que não apareceu ainda. Mas, Senhor, consola estas vidas. Ajuda, meu Deus, que Tu pode vir hoje para arrebatar a Tua igreja. E nós queremos ver aquele rosto lindo nas nuvens, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Receber por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, que logo nós possamos, meu Deus, estar aqui todos juntos, se abraçando, se beijando e glorificando e exaltando Teu santo nome. Abençoa todas as nossas igrejas que estão aí pregando a Tua palavra, todos os pastores, fortalecendo e animando a cada um deles. Em nome de Cristo eu peço, Senhor, e lhe agradeço. Amém, Jesus.